noite. Senhoras e senhores, a Revolução Francesa, 1789 a 1799, vamos lembrar, vamos fazer aqui aquela revisão, identificando os principais fatores, os antecedentes, o processo revolucionário. Bom, os fatores que levaram a França a viver um período de 10 anos, 1789 a 1799, período de convulsão social, política, ideológica. Ora, os fatores. Não se esqueçam, a França tinha uma estrutura social caracterizada por uma hierarquia muito rígida. Primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro estado, os membros da igreja, o clero. Segundo estado, a nobreza. O terceiro estado, o restante da população. No caso da França, 98% da população. Camponeses, muitos deles submetidos à servidão. Temos também a burguesia, desde a alta burguesia, ou seja, os banqueiros, os grandes comerciantes, os donos de indústrias, até o pequeno burguês, o pequeno comerciante. E temos também artesãos, os sans-culottes, os trabalhadores pobres de Paris. Ora, a questão aqui é que o terceiro estado estava cansado de sustentar a boa vida do primeiro e do segundo estado. Lembrando, por exemplo, que os nobres não pagavam um centavo sequer de imposto. Tinham cargos da administração real, postos de comando do exército, pensões vitalícias, leis específicas, tribunais especiais. Então, esses privilégios incomodavam e muito o terceiro estado, os privilégios do primeiro e do segundo estado. Temos também a insatisfação dos camponeses submetidos à servidão em pleno final do século XVIII. Lembrando que a servidão era típica da Idade Média, do sistema feudal. Temos também a burguesia francesa, que já era economicamente poderosa. Queria também poder político. Lembrando que a França era uma monarquia absolutista, da dinastia Bourbon, à época governada por Luís XVI. Temos também a crise econômica. Ora, crise econômica provocada, por exemplo, pela derrota sofrida na Guerra dos 7 Anos, 1756 a 1763. A França foi derrotada pela sua tradicional inimiga, a Inglaterra. Inclusive, a França perdeu o Canadá, que era até então uma possessão francesa e que passou, a partir de 1763, para o domínio britânico. Além disso, os gastos militares, com essa guerra que exauriram os recursos do erário francês, nós temos também a crise agrícola, uma queda significativa na produção agrícola, que leva ao aumento do preço dos alimentos. Vale lembrar ainda que os franceses apoiaram os norte-americanos na sua guerra de independência contra a Inglaterra, numa tentativa de se vingar da derrota sofrida na Guerra dos 7 Anos. Ora, foi um apoio também financeiro aos norte-americanos. E isso agravou ainda mais a já combalida economia francesa. Temos também, não podemos esquecer, a influência das ideias iluministas, o liberalismo político, a crítica, a concentração de poderes nas mãos de uma pessoa, a defesa da igualdade jurídica, da igualdade perante a lei. Lembrando que muitos importantes filósofos iluministas eram franceses. Rousseau, que tanto influenciou os revolucionários franceses. Diderot, D'Alembert, Montesquieu. Ora, os antecedentes, para tentar, digamos, acalmar os ânimos, o monarca vai convocar uma assembleia, chamada Assembleia dos Notáveis, reunindo os representantes do primeiro e segundo estado. O ministro das Finanças apresenta a essa Assembleia a proposta de fim da isenção fiscal para membros da igreja e para nobres, numa tentativa de se combater essa grave crise econômica, aumentando a arrecadação. A resposta dos representantes do primeiro e segundo estado, obviamente, foi não! Resultado, fracasso da Assembleia dos Notáveis. O monarca do Luís XVI, então, convoca uma nova Assembleia, só que agora a Assembleia dos Estados Gerais, reunindo representantes do primeiro, segundo e terceiro estado. O novo ministro das Finanças, até porque Charles Calonne foi demitido, agora
o novo ministro é Jacques Necker. Jacques Necker faz também a mesma proposta. Para ele, a única forma de se tirar a França desse atoleiro econômico em que se encontra é aumentando a arrecadação com o primeiro e segundo estados, pagando impostos. Ora, tradicionalmente, a Assembleia dos Estados Gerais funcionava da seguinte forma: um órgão consultivo, um órgão deliberativo, e a votação era sempre por estado. O terceiro estado sabia, obviamente, que perderia a proposta do fim da isenção fiscal para o primeiro e segundo estado. Não seria aprovada se o voto fosse por, lembrando, estado. Agora, se o voto fosse por cabeça, o número de representantes na Assembleia dos Estados Gerais do terceiro estado superaria o número de representantes do primeiro e segundo estado. E a proposta do fim da isenção fiscal para primeiro e segundo estado seria aprovada. Só que, detalhe, primeiro e segundo estado não queriam voto por estado. Aliás, primeiro e segundo estado queriam o voto por estado, não queriam voto por cabeça por indivíduo. A proposta não foi aprovada. Então, o terceiro estado, diante dessa negativa, o terceiro estado que queria o voto por cabeça, resolve abandonar a Assembleia dos Estados Gerais, que inclusive será dissolvida pelo monarca Luís XVI. Resultado, tem início o processo revolucionário. O importante ano de 1789. Neste ano, os representantes do terceiro estado, que abandonaram a Assembleia dos Estados Gerais, vão se reunir separadamente na chamada Sala do Jogo da Pela. E lá vão fazer um juramento, o chamado juramento da Sala do Jogo da Pela. E que o juramento é este, que eles, os representantes do terceiro estado, só deixariam essa sala quando concluíssem os trabalhos para a elaboração de uma Constituição para a França. Ora, a notícia de que os representantes do terceiro estado estavam reunidos separadamente para elaborar uma Constituição para a França chegou aos ouvidos das camadas populares. Eles se empolgaram. Eles então, principalmente os sanculhotes, os trabalhadores pobres de Paris, foram até aquele que era o símbolo da tirania, da opressão, do absolutismo, a Bastilha, onde os monarcas da dinastia Bourbon enclausuravam, encarceravam seus inimigos políticos. A Bastilha foi tomada. A notícia da tomada da Bastilha, lembrando que a tomada da Bastilha é um marco da Revolução Francesa, 14 de julho de 1789, inclusive até hoje, a data nacional francesa. Ora, a notícia da tomada da Bastilha, um símbolo do absolutismo, da tirania, da opressão, chega à zona rural. Camponeses submetidos à servidão, cansados da opressão e buscando a liberdade, se empolgam. E vão pensar, ora, se os pobres de Paris tomaram a Bastilha, por que nós não podemos invadir os castelos dos nossos senhores, dos nobres, e acabarmos com essa servidão? E foi isso que aconteceu. Muitos nobres tiveram seus castelos invadidos por camponeses ensandecidos que vão buscar os locais onde estavam os documentos que traziam suas obrigações e vão destruí-los. Muitos desses camponeses submetidos à servidão também vão atacar os nobres e suas famílias. E muitos desses nobres, temendo pela sua morte, vão fugir. Vão fugir por quê? Por causa disso, o grande medo. É a chamada nobreza imigrada, que está abandonando a França. Começou a Revolução Francesa. Dá um tempinho aí, que eu vou dar uma apagadinha nessa lousa e fazer uma nova lousa para você, com a revisão das fases da Revolução Francesa, ok? É rapidinho, é vapt-vupt. Aí, Joe! Aí, princesa! Firmão no guidão? Vai começar a revisão da Revolução. Vamos nessa, então. Aqui está. Nós temos as 3 fases da Revolução Francesa. A Assembleia Nacional Constituinte, 1789 a 1792. Aqui nós temos a Convenção Nacional, 1792 a 1794. E temos também o Diretório, a fase derradeira da Revolução Francesa, de 1794 a 1799. Atenção para as principais características de cada uma dessas fases, ok? A primeira fase, a Assembleia Nacional Constituinte.
nós temos um documento histórico, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Com essa declaração, princípios iluministas se transformam em realidade. A igualdade perante a lei, a liberdade aos camponeses, até então submetidos à servidão. E temos também a inviolabilidade da propriedade privada. Ela vai ser considerada sagrada. Não se esqueça, a Revolução Francesa, no seu DNA, na sua essência, é uma revolução burguesa. Temos a primeira Constituição da história francesa, a Constituição de 1791. Essa Constituição traz algumas novidades importantes, dentre elas o fim do absolutismo, a divisão tripartite do poder, poder executivo, legislativo e judiciário. Os três poderes propostos por Montesquieu. Temos também o voto censitário. Pela primeira vez, os franceses vão poder votar, mas o voto está associado à renda. Temos também a Assembleia Legislativa com dois grupos políticos bem distintos, que vão rivalizar. Os girondinos, de um lado, que são mais moderados, representantes da alta burguesia, dos grandes comerciantes, dos industriais, dos banqueiros, defendem uma monarquia constitucional. Do outro lado, os jacobinos, também conhecidos como montanheses, mais radicais, defensores de transformações mais profundas na economia, na sociedade e na política francesas. Eles representam as camadas populares, os pequenos burgueses, os pequenos comerciantes, os sans-culottes, os trabalhadores pobres de Paris. Eles defendem a República. Temos, nesta fase, o domínio político dos representantes da alta burguesia, no caso dos girondinos. E por isso mesmo, há uma satisfação muito grande por parte das camadas populares. Ora, sans-culottes se sentiram, digamos, manipulados. Eles participaram de uma revolução porque acreditavam que ao acabar com a opressão, com a derrubada do absolutismo, que viveriam em um mundo melhor. Mas, lê do engano, a insatisfação, na verdade, a decepção era enorme. Eles se dão conta, os sans-culottes, os pobres, de que simplesmente tinham participado de uma revolução que substituiu uma elite de sangue, a nobreza, por uma outra elite, a elite da riqueza, a burguesia. Resultado, a radicalização do processo e, na convenção, os representantes das camadas populares conquistam o poder. Os jacobinos. O líder é Maximilien de Robespierre. Robespierre vai derrubar a monarquia constitucional instaurada na fase da Assembleia e vai implementar um governo republicano chamado Primeira República Francesa. Lembra do rei Luís XVI, da dinastia Bourbon? Ele vai ser guilhotinado, juntamente com sua esposa Maria Antonieta. Olha aí! A pobre Maria Antonieta. Dá uma olhada na imagem. Sendo conduzida à guilhotina. Ora, é um período também marcado por medidas de caráter popular. Por exemplo, nós temos o sufrágio universal. O voto não depende mais da renda. Não é para todos. Por exemplo, infelizmente, as mulheres ainda não terão participação política, mas todos os homens, acima de 21 anos, poderão votar, independentemente de sua condição socioeconômica, de sua renda. Temos também a reforma agrária, que vai ser realizada com as terras que foram abandonadas pela nobreza, que fugiu no início da Revolução Francesa e também nessa fase. Ora, temos também a libertação dos escravos nas colônias francesas, por exemplo, no Haiti, ou Saint-Domingue, como era conhecido à época. Temos também o edito do máximo, o tabelamento do preço dos alimentos, principalmente do pão. Bem como, não podemos esquecer que esta fase é marcada pelo aumento dos impostos sobre os mais ricos. Ora, é um período também em que a Europa está em polvorosa. A Europa absolutista, Áustria, Prússia, Rússia, a própria Espanha. E, no caso, uma nação que não era absolutista, mas que temia que essa revolução popular, radical, chegasse em seu território, a Inglaterra. A Inglaterra, mas as nações absolutistas vão se unir e vão dar início a quê? A processo de ataque à França. É a chamada Primeira Coligação
antifrancesa. No primeiro momento, tropas austríacas e prussianas vão invadir a Rússia. A revolução está em perigo. Mas o exército revolucionário francês, ao som da Marselhesa, Marchons, Marchons, lembra? A Revolução Francesa vai, pelo menos no primeiro momento, estar salva. Por quê? O improvável acontece. Os franceses vão derrotar os invasores da primeira coligação antifrancesa. Mas nem tudo são flores na França dos jacobinos, da Convenção. Por quê? Porque este momento também é marcado pela radicalização do processo. Robespierre, ensandecido, vê inimigos em toda parte. Aqueles que discordavam de suas ideias, mesmo sendo jacobinos, são vistos por ele como uma ameaça à revolução, inimigos da revolução. Por isso, essa também é a fase do terror. Milhares de pessoas serão guilhotinadas. E por isso, o governo de Robespierre se torna um governo impopular. Os girondinos também já não aguentam mais. Resultado, um golpe. Trata-se da reação termidoriana. Os girondinos retomam o controle do processo revolucionário. Começa a última fase da Revolução Francesa, conhecida como Diretório, 1794 a 1799. Os girondinos estão no poder, representantes da alta burguesia. Eles vão revogar, vão suspender todas aquelas medidas de caráter popular. Não existe mais aumento dos impostos para os mais ricos, não tem mais reforma agrária. O voto volta a ser censitário, ou seja, baseado na renda do cidadão. E não pensem vocês que os girondinos no diretório conseguem trazer a paz, a harmonia, a estabilidade para a França. Não, a França vive uma grave crise política interna. A ameaça, por exemplo, das camadas populares. Por exemplo, tivemos nessa fase a conspiração dos iguais, liderada por Graco Babeuf, que tentou, mas não conseguiu, promover uma revolução que acabasse com a propriedade privada na França. Ora, ele foi preso e foi condenado à guilhotina. Mas não era apenas essa ameaça, havia também a ameaça dos jacobinos, a ameaça também da nobreza, que queria restaurar o antigo regime, o absolutismo e seus privilégios. Ora, além disso, havia também a ameaça externa. Uma nova coalizão ou coligação antifrancesa é organizada, a chamada Segunda Coligação Antifrancesa. Ora, quem poderá ajudar os franceses neste momento? Eis então que surge a figura daquele baixinho que nasceu na ilha de Córcega. Ele, que estava liderando batalhas vitoriosas contra os inimigos franceses da Segunda Coligação. Ele, que era idolatrado pelos soldados. Ele, que era visto pela alta burguesia como alguém popular e de pulso firme, capaz de trazer a ordem, a paz para a França. Trata-se de Napoleão Bonaparte. Ele que vai liderar o chamado golpe do 18 Brumário de 1799. É o fim da Revolução Francesa e o início de uma nova era, a Era Napoleônica. Ok? É isso aí.